Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Mais uma live. E hoje nós vamos dar continuidade à live de semana passada. O tema é além dos portões da religiosidade, conflitos, né? Todos nós que passamos pelos portões da religiosidade, um dia tivemos conflitos. Existem aqueles que ainda têm algum tipo de conflito. E hoje nessa live nós vamos falar sobre isso. Fica aqui com a gente. Hoje é feriado aí no Brasil, né? Então, nesses minutos, né? Ficaremos aqui juntos, minutos. Tenho certeza que vai agregar valor na sua vida, tá? Bom, vamos compartilhar e curtir. Esses likes ajudam muito, né? Porque a plataforma entende que o conteúdo será bom e ela entrega para outras pessoas, tá? Quem está comigo aqui, gente? Quero ler aqui um boa noite de vocês que estão aqui comigo. Tá assistindo a live com quem? Aí o André já colocou. Boa noite, André, graça e paz, Deus te abençoe. Você mandou um áudio para mim? Não ouvi ainda, mas eu vou ouvir. Eu vou te responder, tá? Em corrido, hoje aqui não é feriado. Hoje aqui eu trabalhei normalmente, graças a Deus, né? Então, aí no Brasil sim, mas hoje aqui não. Aqui em Nova York não. Boa noite, Francis. Deus te abençoe, meu querido. Quem mais? O pessoal tá aqui com a gente. Tá assistindo a live com alguém? Sua esposa, seu marido, seus filhos, tá em casa, cidade que você mora, o seu estado. Bom, live de hoje vai ser daquelas, hein? Vai ser daquelas. Vocês que estiveram na semana passada com a gente, você que assistiu aquela live além dos portões da religiosidade, é continuação dela, viu? Continuação, tá? E a de hoje vai ser muito bacana porque inclusive eu vou citar algumas coisas que eu passei. Daqui a pouco eu vou chamar o Flávio também, o pastor Flávio, que teve também conflitos também, né? Todos nós tivemos. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês que estão caminhando agora nesse evangelho, no evangelho da graça, né? O evangelho, né? Eu falo nesse evangelho porque eu me refiro ao evangelho verdadeiro, porque muitos de nós um dia aprendemos de maneira errada, né? Então, a live de hoje vai ser muito bacana, gente. Fica aqui com a gente, tá? Fica aqui com a gente. São 9 horas e 5 minutos aí, horário de Brasília. Aqui para mim são 8 e 5, uma hora de diferença, tá? Bom, o texto que eu vou respaldar hoje, eu vou buscar em Gálatas. Em Gálatas, porque os Gálatas, eles tiveram também conflitos. Conflitos, tá, gente? Conflitos. Saudades do pastor Flávio. Aí, Flávio, ó, Luciana. Então, assim, nós vamos falar sobre isso, né? Só para vocês que estão aqui pela primeira vez, que não participaram da última live, por que o tema é além dos portões da religiosidade? Conflitos. Porque, gente, a religiosidade, ela é um portão mesmo. Ela é um portão, ela separa a pessoa, ela afasta a pessoa daquilo que é verdadeiro, daquilo que é genuíno. A religiosidade é uma barreira muito grande, né? Por conta dela, muita gente hoje é machucada, decepcionada, muitas pessoas enganadas, né? Infelizmente, há aqueles que vivem na hipocrisia por conta da religiosidade, né? Eu fico observando aqui alguns comentários nas perguntas que eu recebo, né? E tem gente que às vezes eu fico olhando assim, né? Meu Deus, como é que essa pessoa diz ser cristã, né? Pelo comentário. Teve um que colocou assim no comentário assim. Eu respondi uma obreira, né? De uma determinada instituição. E aí, a obreira perguntou sobre roupa na praia e tal. Eu acredito que alguns de vocês assistiram esse vídeo. E aí eu respondi, olha, e ela foi punida porque ela tirou a foto e tal, lá na praia. Eu falei, né, que se isso aconteceu é porque está numa bolha religiosa, né, porque a pessoa é livre para ir à praia, né, para ir em qualquer lugar. E aí eu respondi isso para ela e teve um camarada que escreveu assim, uma caída, olha só as palavras dele, uma caída perguntando para um caído. Uma caída perguntando para um caído. E é um camarada que fala de Deus.
Gente, como assim? Mas isso o que é isso? A religiosidade entranhada, está no sangue, né? Colocou de uma maneira, tipo assim, ela é caída e você é caído, e ela está errada em perguntar e você está errado em responder. Como se ele fosse, né, o super espiritual ou a super santidade, né? Então, isso é religiosidade, pessoal. Isso é religiosidade entranhada, uma coisa que eu vou falar para você. E isso tem sido um portão muito grande. Muito grande. Tem gente que se acha melhor do que os outros, tem gente que se acha perfeita, né? Acha, se considera muito espiritual, olha para os outros com um olhar, eu sou mais de fé que você, eu sou mais de Deus que você, eu sou mais espiritual que você. E são essas coisas que vão aí alimentando a religiosidade, né? Então, assim, a religiosidade não é só, pessoal, a questão do desequilíbrio em doutrinas ou heresias, não, a religiosidade também está na super santidade também, tá? Na super santidade. Bom, diretamente ao tema, né, eu já vou chamar o Flávio para participar com a gente. Lá em Gálatas 4, pessoal, o apóstolo Paulo ele fala assim, 4:8, 4 verso 8. Outrora, porém não conhecendo a Deus, serveis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outrora ou outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Então aqui no caso, os Gálatas, ao comentário das atas que a religiosidade nos faz paralisar, verdade, concordo. Aqui Paulo, falando aos Gálatas, né, como pode vocês almejarem voltar às velhas práticas? Tudo bem que antes vocês não tinham conhecimento do evangelho genuíno, vocês não tinham conhecimento da graça, tudo bem, mas hoje vocês conhecem a Deus. E por que vocês almejam voltar? Né? Paulo até coloca o seu sentimento. Ele diz, eu tenho receio de que tenha trabalhado em vão com vocês. Né? Porque ele viu o conflito dos Gálatas. Né? Mas o conflito que eles tinham era com respeito à antiga aliança. Né? Era voltar lá atrás, nas leis mosaicas. Né? E se a gente trazer nos dias de hoje, teremos a mesma coisa. A gente vai ver a mesma coisa. Né? Deixa eu só... A gente vai ter a mesma coisa. Como, por exemplo, pessoas que hoje estão entendendo o Evangelho da Graça e às vezes tem aquele conflito, puxa, mas antes eu fazia assim e hoje não faço isso mais. Será que está certo isso? Entenda, os conflitos são normais, tá? Normais, certo? Nesse caso aqui, Paulo, ele exorta porque pelo conhecimento deles, né, por todo o trabalho que Paulo havia feito com os Gálatas, já era para eles estarem lá na frente. Né? Não é um caso de muita gente, tem gente que começou agora, está entendendo o Evangelho da Graça agora. Então, muitos conflitos vão acontecer. Agora, existem aqueles que já estão há um bom tempo, que já era para estar lá na frente, né? que já eram para estar, né, pensando em outras coisas, meditando em outras coisas. Mas o que eu vejo nisso? Falta de conhecimento, falta de leitura bíblica, né, falta do mergulho na palavra, né? Aquela pessoa que ainda
não tem mergulhado na palavra, recebeu o start da graça, mas não mergulha na palavra, e por aí vai. E por aí vai. Né? E assim, por conta disso, nascem os conflitos. Por exemplo, o meu conflito, eu vou chamar o Flávio aqui para falar também sobre isso, quando eu comecei, isso há 4 anos atrás, tá? Não foi 3 anos, porque eu tive o start da graça ainda eu estava numa determinada instituição, neopentecostal, só para vocês terem uma ideia. Então imagine a minha cabeça. Eu me lembro que quando eu conversei com um motorista de aplicativo em São Paulo, né, logo quando a gente começou em São Paulo, a igreja não estava nem inaugurada em São Paulo, a gente já fazia cultos em salões de festa. E aí, nesse dia, eu peguei o Uber, e aí dentro do carro, o rapaz conversando, ele perguntou o que eu fazia, o que eu estava, né, o motivo da viagem. Eu falei, olha, vim de Minas, tal, eu sou pastor, e hoje a gente vai ter um culto especial aqui. Ele, que bacana, tal. E aí eu falei com ele, né, que... ele perguntou, mas qual é a linha teológica? Eu falei, a linha reformada. Aí ele, né, falou, que bacana, eu também sigo a linha reformada, tal, sou da igreja presbiteriana. E aí eu comecei a conversar com ele, falando para ele a minha história, que eu vim do neopentecostal. Ele ficou assim, como assim? Você veio do neopentecostal de um extremo ao outro? Né? Ele até falou assim, você tem que contar a sua história, você tem que falar o que aconteceu com você, porque tem muita gente que precisa ouvir a sua história, porque tem muita gente seguindo a linha neopentecostal que precisa ser esclarecido pela graça. Então, assim, ele falando, né, que é de um extremo ao outro. Então, imagine a minha cabeça, né, como pastor, ensinando errado, né, porque eu aprendi errado. Então, se você aprende errado, você ensina errado. E por aí vai. Né? E imagine a minha cabeça. E um dos conflitos, eu tive muitos, tá, gente? Eu vou lembrando aqui e vou falando para vocês aqui. Você é de qual igreja? Igreja Cristã Atos 2. Então, assim, um dos conflitos que eu tive foi com respeito ao dízimo. Ao dízimo. Foi o que mais, assim, porque quando eu entendi a nova aliança, né, então, peraí, o dízimo dentro da antiga é uma coisa, o dízimo dentro da nova é outra. Então, para assimilar isso, né, para minha cabeça assimilar isso, foi muito difícil. Muito difícil. Tá? E aí eu busquei, né? A melhor coisa quando você tem um conflito é você buscar na palavra, ouvir teólogos, bons teólogos, teólogos que realmente estão dentro do Evangelho da Graça, porque tem que tomar cuidado também. Há teólogos e teólogos por aí. Não pense você que tem nome de teólogo, sabe da Bíblia. Cuidado com isso, muito cuidado. No entanto, tem teólogo que é ateu, tem teólogo que ensina, mas é ateu, não crê em Deus, e aí? Né? Então, Edilson, na nova aliança, o dízimo é generosidade. E para assimilar isso, e para entender isso, eu que vim do neopentecostal, na barganha, em campanha, toma lá, dá cá, toma isso, recebe aquilo, você tem que dar para receber, e papapá. Então, imagine minha cabeça. Então, para mim foi muito difícil no início. Fora outros conflitos que eu tive. A exemplo, o batismo no Espírito Santo, que a vida inteira eu ensinei que o batismo era uma segunda bênção, né? Primeiro a pessoa se convertia a Deus, para depois receber o Espírito Santo. Primeiro ela se converte, para depois receber o Espírito Santo. E quando eu entendi que o batismo no Espírito Santo acontece no dia da conversão, ele não é uma segunda bênção, gente, aí que deu um nó mesmo. Então, para vocês entenderem que os conflitos, eles fazem parte mesmo. E se eles não acontecerem, a pessoa não descobre a verdade. Tem que acontecer. Tem que vir dúvida na mente mesmo, porque a pessoa vai em busca da verdade. Por exemplo, tem gente aqui que tem dúvidas que eu tive. Eu aconselho você a buscar, vai buscando. Né? Se você tiver dificuldade,
para entender determinado assunto, você pode entrar em contato com a gente está à disposição. Né? Vou chamar o Flávio agora para a gente esquentar mais ainda essa live aqui. Tá? O Eulo escreveu assim: nós que estamos juntos com o Senhor há mais tempo, sabemos perfeitamente que não foi fácil para o Senhor. Verdade, Eulo, não foi fácil não. Foi batalha. Fala, Flávio, boa noite, graça e paz. Boa noite, pastor, graça e paz. Boa noite a todos aí dessa live com um tema muito bom e que vai pegar fogo, né? Vai sim. Eu dei a introdução aqui já, né? Falei de Gálatas, Sim. Né? E também citei aqui uns dois conflitos que eu já tive. Certo. Provando para todo mundo, Flávio, que conflito é uma coisa normal. E se não acontecer, se não tiver conflito, a pessoa nunca vai entender, vai descobrir a verdade, né? Sim. Na verdade, pastor, o que é que gera o conflito? O conflito ele vem da busca do conhecimento, né? O conhecimento gera conflito. Se a pessoa se acomodar o resto da vida a não buscar conhecimento, ela não vai ter conflito nenhum. Porque ela não vai ter uma informação verdadeira combatendo com uma informação falsa. Isso é o conflito. Né? A partir do momento que eu busco o conhecimento, igual o senhor fez a referência aí em Gálatas, né? Paulo ele está dentro desse direcionamento. Paulo ainda está falando de um conflito com esses cristãos diferente, porque eram pessoas que já tinham ouvido falar do verdadeiro evangelho e já estavam sendo persuadidas, né, por outras pessoas, falsos profetas, falsos ensinos, que no início ele fala assim: olha, eu me surpreendo como vocês ainda conseguiram dar ouvidos a essas coisas antigas, né? Então, o conflito, de acordo com o que Paulo está falando em Gálatas, o conflito ele é natural. Sim. É muito normal que ele venha existir, né, pastor? E você pontuou bem, quando há busca de conhecimento, vem os conflitos. E muitas das vezes, Flávio, o que acontece? Diante dos ensinamentos errados, por exemplo, a gente não vê tantos conflitos para aquela pessoa que cresceu no evangelho genuíno. Né? Cresceu dentro do evangelho verdadeiro, então não tem tantos conflitos como aquele que cresceu, por exemplo, na linha como nós seguimos, né? Por muito tempo, a linha neopentecostal. Então, você aprende errado, isso, quanto mais ensinamentos errados, mais conflitos. Né? Por exemplo, eu já separei aqui uma pergunta, vou deixar só você concluir aí, que a Malu pergunta: qual o primeiro passo para receber o Espírito Santo? E como ter o Espírito Santo dentro da gente? Para nós, é uma pergunta muito simples, mas na cabeça da Malu, isso aí dá um nó. Né? Com certeza, com certeza. E vou aproveitar o gancho da pergunta da Malu aí, porque realmente eu acho que não teve um de nós que sai do neopentecostal e começa a estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, que não teve um conflito relacionado ao Espírito Santo, né? Porque a vida inteira nós achamos que aquilo era o padrão daquilo que nós aprendemos, né? Sim. Só um adendo aqui, pastor, a gente não tem conflito muitas das vezes dentro do neopentecostal, porque nós só recebemos de uma fonte e não somos autorizados a buscar essas informações verdadeiras do lado de fora. Então aí, obviamente, nós não vamos ter conflito, nós vamos viver apenas com aquela informação, né? E vivendo com essa informação, passamos a vida inteira achando que o Espírito Santo ele é uma segunda bênção. A pergunta da Malu ela é muito interessante, que ela pergunta o passo para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque dentro do neopentecostal é ensinado passos. Você sabe. Instruções, né? Isso. Tantos passos para você receber isso. Tantos passos, né? A sua pergunta, Malu, e uma pergunta muito boa, né? Ela é relacionada a um conflito que todos nós tivemos, que é em referência ao Espírito Santo. A pergunta da Malu: qual o primeiro passo? O primeiro passo e único passo é a conversão. É o primeiro e único, né? Porque quando nós somos convertidos por Deus, né, Ele nos muda de direção, a graça dele nos alcança e nós trilhamos esse caminho, fazemos as obras não porque
elas nos vieram primeiro, mas a graça nos veio e nos fortalece para essas boas obras Uhum. diárias. É o Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo, né? Nos Exato. direcionando. Malu, aquela voz que muitos chamam de consciência na cabeça, alertando, é o Espírito Santo, né? Dizendo, olha, você está no caminho errado, você está no direcionamento errado. Porque se não fosse ele, seria uma loucura, né, pastor, a gente É. pensar sobre o Espírito Santo como uma segunda bênção, porque ele é o necessário para que nós venhamos ser conduzidos, Exato, né? exato. Porque assim, é ele quem nos cela, é ele quem, né, lá em Efésios está escrito que, né, ele nos cela. Ou seja, esse selo é para dizer o seguinte, para revelar para nós, Sim, você a partir de hoje pertence a mim. Deus falando para nós, a partir de hoje você pertence a mim, né? Então, isso já tinha sido determinado lá na eternidade por sim. Deus. Só que no dia da conversão, o Espírito Santo sela a gente, olha, a partir de hoje você pertence a mim. E o interessante, Flávio, que ela fala assim, ó, e para ter o Espírito Santo dentro da gente. Aí é uma outro ensinamento errado. Porque, pela É, pergunta dela, o que ela ouviu? O que muitos ouvem? Que se a pessoa errar, se a pessoa pecar, se a pessoa cair em tentação, o Espírito Santo sai dela, né? Aí o ensinamento correto, dentro daquilo que é correto. O Espírito Santo não sai do crente, não sai do eleito. Porque é ele quem conduz a gente, né? Até o dia da redenção. Foi ele que fez toda a obra regeneradora no nosso coração. É ele quem aplicou a certeza da salvação. Então, se ele sai da gente, então todo o trabalho que foi feito por ele foi em vão. exatamente. Foi passageiro, né? Se a gente não utilizasse nem tantas referências bíblicas como nós temos, mas utilizasse pelo menos um pouquinho do senso, pastor. Acho que entre o senso aí. Como que Deus ele faria o seguinte? Eu escolhi o Flávio, mas eu vou esperar um tempinho para ver se é realmente isso que ele quer e lá na frente eu dou meu espírito para ele. É Boa, irracional, é boa, ilógico isso. Se eu boa. escolhi, se eu escolhi, Deus ele não prova as suas Sim. escolhas. Então, quer dizer que Deus ele erra nas escolhas dele? Que É. ele escolhe alguém e espera para ver se é realmente isso que a pessoa vai querer para depois dar o espírito? Não faz sentido nenhum. Mas isso a gente sabe que é um mecanismo, né? E aí a gente vai mostrar o que está por trás dessa pergunta da Malu. O que está por trás da sua pergunta diante do que você aprendeu, Malu? É um mecanismo de prender pessoas à instituição, Sim. né? Porque se a instituição ela se declara ter o Espírito Santo para poder passar para a pessoa, quem é que vai querer sair desse lugar, né? Já que Exato. é eles que têm o Espírito Santo para poder me dar, me oferecer, e me orientar que eu preciso fazer isso em tal culto, em tal reunião, promover inúmeras coisas e não é por esse caminho, né, pastor? Exatamente, Flávio. Você vê que tudo, esses ensinamentos que se baseiam, todo ensinamento distorcido se baseia em mérito, né? Sempre Sim, assim, né? E aí é onde a pessoa entra em parafuso. Eu me lembro que numa live falando sobre Espírito Santo, teve uma pessoa que escreveu e falou assim, mas é tão simples assim? Como é, assim? Tão simples, né? No dia da conversão, eu não tenho que fazer jejum para receber o Espírito Santo, eu não tenho que fazer campanha para receber o Espírito Santo, porque a partir do momento que a pessoa acha que ela tem que fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo como segunda bênção, aí entra o mérito. é, Aí já desconsidera tudo que é feito, né? é, Já. É isso mesmo. É porque para pensar, né? Como dentro da pergunta da Malu, que foi muito boa e rende, né? Porque quando Rende, a gente. rende. É um dos conflitos. O Espírito Santo é um dos conflitos. Para quem É, está entrando na live agora, a live hoje é sobre os conflitos, né? Dentro do tema dos portões da religiosidade. Quais são uhum, os conflitos depois que a gente atravessa esse portão, depois que a sim. gente decide sair da religiosidade e assim, e mergulhar no conhecimento da graça, mergulhar no conhecimento da palavra, quais são os conflitos que começam a vir? E um deles é o Espírito Santo, que a Malu perguntou aí, pastor. E é exatamente, nitidamente isso que o senhor falou. Uhum, Então, assim, é natural. A gente precisa entender que o conflito é natural. é. É normal. É normal. Flávio, um outro bacana a pergunta da Malu. Tá aí, Malu, respondido para você. Qualquer coisa, estamos à disposição. Gente, quem quiser perguntar, pode colocar aqui. Se você tem algum conflito, se você teve e quiser compartilhar com a gente aqui,
Que às vezes, assim, o conflito que você teve é o conflito que muitas pessoas Sim. têm. Então, vai ajudar. Flávio, eu estou me lembrando aqui de uma outra de um outro tipo de conflito também. Eu vou falar de uma pessoa que esteve com a gente, Certo. ficou um tempo, não ficou mais e voltou agora. O que Uhum. acontece? Essa pessoa fazia parte de uma linha neopentecostal também, como a gente, e aí ela seguiu com a gente cerca de uns 5 meses, mais ou menos, participava aqui das lives, né? Embora tenha um mês que ela voltou, acredito que esteja aqui, ou se não está, mas está acompanhando agora. E ela ficou doente. Ficou doente. E aí, nisso que ela ficou doente, aí vem na mente dela: olha, você ficou doente porque você parou de usar a fé, você parou de fazer corrente, você parou de fazer isso, fazer aquilo. Você precisa voltar. E ela, né, quando ela voltou, ela até disse para mim: olha, pastor, eu estou doente, estou buscando a me curar, estou buscando a cura, e eu resolvi voltar. Falei: a decisão é sua, tal, precisar de qualquer coisa, estou aqui. Porque assim, a partir do momento que a pessoa decide alguma coisa, a gente deixa, né? Sim, sim. E agora ela voltou, né? Voltou, falou: olha, pastor, não tem nada a ver, eu estava mal naquele dia, foi na minha dor que eu procurei, mas me arrependi muito, muito mesmo, e agora eu estou de volta, quero sim entender mais a graça. Então, assim, essas pessoas que deixaram alguns costumes, Flávio, como, por exemplo, correntes, porque às vezes, assim, a pessoa fica doente e ela acha assim, né? Você ficou doente porque você parou de fazer tal coisa. Volta a fazer. Uhum. Volta a fazer. E aí, se ela não tiver o conhecimento, né? Não que a gente falou para ela, mas ela, o conhecimento, a mente dela aberta diante daquilo que é verdadeiro, acaba tendo dúvida e acaba realmente voltando. Por quê? Diante do que ela recebeu, o diabo que está tocando na sua vida, você está doente porque você deixou de fazer a corrente, você está doente porque você deixou de usar a sua fé, então você precisa voltar. E nisso a pessoa volta como ela fez. Né? Eu achei bacana da parte dela que ela voltou e escreveu para mim assim: eu quero entender mesmo a graça. Maravilha. Falei assim: olha, Uau. nós estamos aqui à sua disposição. Então, esse tipo de conflito acontece com muita gente, viu, Flávio? Pastor, muito legal isso que o senhor falou. Por quê? Porque ela retornou, né, ela retornou para o neopentecostal, veio dessa linha neopentecostal, como nós vimos, e ela retornou, mas ela não retornou baseada e nem pautada na palavra. Ela Exatamente. Foi. retornou baseada e pautada no que falaram para ela. Uhum. E por que que agora surge o desejo de entender a graça na Bíblia, na mensagem, na palavra de Deus? Porque a pessoa se cansa de ficar sendo conduzida por mensagens humanas. Ela se cansa de ficar sendo conduzidas por medo, por esse medo. E o senhor Sim, tocou no assunto sobre doença. É um dos maiores medos que as pessoas têm, porque no neopentecostal o ensino é que essa doença ela é relacionada a algum problema. E não demoníaco, é, né, Flávio? por exemplo, pastor, muita gente não sabe, mas Paulo, não vou dar muita palhinha aqui, porque para quem não sabe, no domingo, né, depois no final a gente fala sobre isso, que é Uhum. na série Encontros com Jesus, é para falar de Paulo. Paulo. Paulo teve um determinado momento que ele pegou malária, né? Uhum. Então, assim, aquela doença, ela não estava relacionada a um mal, a um demônio, nada. Ela estava relacionada aonde Paulo passou, e que tinha esse Sim. surto de malária. Uhum. Paulo, por exemplo, ele foi picado por uma serpente, né, na ilha de Malta. Nossa, mas aconteceu isso com Paulo. Paulo estava num navio e teve um naufrágio. Então, assim, esse não só relacionado à doença, né? Não só relacionado à doença, mas em inúmeras coisas, o medo é gigantesco, a imposição do medo. Eu vou dar Sim. um exemplo muito legal para o senhor aqui. O senhor pode perceber, se a pessoa está andando certinho, numa boa, né? Isso dentro de uma instituição neopentecostal, repare se não é isso que já aconteceu com vocês, tá? Se você está andando certo, e, por exemplo, você tem um carro, o seu carro ele estraga, você vai associar aquilo ao diabo. Você vai falar: Uhum. o diabo, né, está me querendo me tirar, né, da fé, da paz, do espírito e Uhum. etc.
Se caso você não tá tão certo, às vezes você saiu dali um pouquinho, você vai associar o problema a você. Mas nunca é É, a manutenção do carro. é, Você entende? verdade, verdade. Nunca é manutenção, nunca é o cuidado, sabe? As coisas, elas são... o que é humano é espiritualizado e o que era para ser espiritualizado é considerado humano, né, na instituição, sabe? Então as pessoas Exatamente. são impostas ao medo, ao desespero, e doença nós estamos sujeitos, né? Todos nós estamos sujeitos, não tem um É, porquê estamos sujeitos. Esse corpo sim. aqui, ele está sujeito a isso, né, pastor? É. E a pessoa precisa entender, Flávio, que é o seguinte, depois da queda de Adão e Eva, né, a morte entrou. Então, tudo que Sim, não presta está na morte. Pecado, doença, vício, violência, prostituição, tudo está nesse pacote. E nós estamos onde? Onde nós estamos? Nós né? estamos no mundo. Nós herdamos o pecado, nós herdamos a natureza de Adão. Então, assim, eu estou sujeito a ficar doente, todos nós estamos sujeitos a ficar doente. E esse exemplo que eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer porque direto tem gente com isso. Direto. Ah, meu Deus, será porque eu deixei de usar a minha fé? Porque agora. Porque as pessoas que estão no início do Evangelho, no Evangelho da Graça, porque ela tipo assim, né? Eu parei de usar fé. Não. Esse termo usar fé é até um termo muito complicado, Sim, porque sempre se usar fé é fazer alguma coisa para merecer, né? exato. Fazer algo para merecer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem gente com esse tipo de conflito e às vezes acha que voltando à prática vai resolver o problema, alguma coisa desse tipo. E não é assim, né? E você perguntou uma coisa aí que eu achei legal, que essa pessoa, ela foi em busca daquilo que outras pessoas falaram. E ela foi também baseada na dor dela. É uma coisa que é uma isca, infelizmente, para a religiosidade, é a dor das pessoas, né? Bata em cima da dor, você que sofre isso, você que sofre com aquilo, porque, né, é uma porta de entrada para eles, né? E Flávio, tem outro comentário, estou tentando achar aqui, mas eu fixei o comentário da. Eu conheço essa senhora, Ludsley, a dona Lúcia. Eu também quero entender a graça. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Ô, dona Lúcia, primeira coisa, o que é graça? Né? Vamos começar no Do beabá da início, né? graça, no início. Começar do início. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos nada de Deus. Recebemos por graça. Salvação, tudo que vem dele é por graça. Então, se a senhora entender isso, já é meio caminho andado, Sim, né, Flávio? exatamente. Se a pessoa já entender que não é mais mérito, né? Que não é baseado naquilo que ela faz, que ela vai receber algo de Deus, e sim por graça, por favor, esse favor imerecido, relacionado à bênção, à graça comum e à graça em comum, né? Relacionado à bênção espiritual, que é a salvação que veio por esse favor imerecido, e também das bênçãos cotidianas, que nós também não merecemos, né? Sim. É bom pontuar, porque nós alcançamos a graça em comum, a graça espiritual, que é a salvação, por não merecer, né, esse favor, nós alcançamos esse favor que não merecemos, mas também não merecemos bênção nenhuma. Não há da parte de Deus uma obrigatoriedade de... Eu sou cristão, não há uma obrigatoriedade de tornar a minha vida fácil. Né? É só Sim. nós olharmos, analisarmos a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, aqueles que seguiram Jesus, o caminho não foi nada fácil, né? Uhum. Não teve um que teve uma morte bonita, né, pastor? Acho que o único que teve dos apóstolos e foi João, que foi, mas mesmo assim foi um isolamento terrível que ele viveu. Então a gente precisa entender, a graça parte desse princípio básico. Eu não mereço absolutamente nada de Deus. Eu não mereço. O que me vier é por misericórdia dele, é porque ele me escolheu, é porque ele quis assim. Então a gente para de viver nessa paranoia. E é por isso que Sim. vem muitos conflitos, sabia, pastor? Por quê? Eu passo a minha vida inteira me colocando no centro,
Quando eu me tiro do centro, eu entro em parafuso. Eu passo a vida Exato. inteira falando, olha, eu vou fazer isso porque o Flávio quer isso. Eu vou fazer essa campanha porque o Flávio precisa disso. Eu vou nesse dia, nessa reunião, porque o Flávio precisa disso. O Flávio precisa de um emprego, o Flávio precisa de um carro, o Flávio precisa de uma casa, o Flávio precisa casar. Quando eu tiro o Flávio do centro, aí eu entro em parafuso, porque passa a ser a misericórdia dele e não as minhas obras mais, né? Flávio, olha que coisa bacana. Pegando esse gancho seu, de o homem ser o centro, né? Pessoa, eu preciso buscar, eu preciso fazer. Olha só aqui o que a Malu escreve. O que vocês acham de nós aqui busca o Espírito Santo? É exatamente o que você falou, né? Sim. Por quê? Primeiro, Malu, essa expressão buscar o Espírito Santo, na verdade, o correto é dizer adorar, adorar a Deus, momento de adoração. Porque o Espírito Santo, ele veio sobre nós. Então, você orar a Deus pedindo que ele derrame graça sobre o seu coração, que ele aqueça a sua vida, você orar a ele não tem nada a ver. Agora, ficar buscando, vem o Espírito Santo, aí você já entra na pergunta que você fez, que é buscar, para receber o Espírito Santo. Esse buscar o Espírito Santo é a segunda bênção. É aquele povo que está ali, eu me converti a Deus, só que ainda não recebi o Espírito Santo. Aí entro nisso. Então eu tenho que buscar ele para receber. Então essa expressão, ela hoje eu vejo como uma expressão errada, né? Não que não seja errado você buscar, né? Eu vou buscar a Deus, como tem um versículo que fala sobre isso, como eu já vi antes de Esópolis, ele fala direto, né? Precisamos buscar a Deus. Só que dentro do contexto que você está perguntando para a gente, é errado. Porque ele já veio, né? O Espírito Santo já veio sobre nós. Se ele veio no dia da conversão, então ele já está aqui. Então o que eu tenho que fazer? Adorar a Deus. Senhor, obrigado por o Senhor ter me escolhido. Senhor, obrigado por o Senhor ter derramado sobre mim o teu Espírito. Senhor, me ajude a caminhar com o Senhor, né? Isso sim, agora você ficar chamando, porque isso mostra que você está buscando a segunda bênção. E um dos primeiros passos para a gente conseguir entender, até para você, Malu, acho que é a Ludsley que falou aí também, um dos primeiros passos para a gente entender isso é entender que o ser humano, ele, como o Senhor disse no início, de Adão para cá, entrou tudo que há de ruim. A natureza, a nossa natureza, ela é ruim, ela é pecaminosa, não há em nós vontade, não é nós, na nossa natureza, vontade de fazer o certo, de viver o certo, de viver com Cristo. Então, se não há em nós isso, se a nossa natureza ela já foi contaminada pelo pecado, como nós vamos ser conduzidos sem alguém que não nos conduza? Como nós vamos seguir um caminho certo se não há quem possa nos conduzir? Então, não dá para ser uma segunda bênção, porque me deixa em um curto espaço sozinho. Se eu decidir, né, vamos lá, eu decidi converter, eu decidi buscar a Deus, e eu fico com esse espaço sozinho, o que vai ser de mim nesse período? Né? Depois que o Espírito Santo vai vir, então eu preciso dele para me conduzir, pastor. Né? E está escrito, ele vos guiará, né? Fala toda a verdade. Então, ele que nos guia, né? Como o cristão vai ser conduzido sem o Espírito Santo? Não tem como, né? E aproveitando esse gancho aí de buscar, né? Levando até para uma outra coisa, Mateus 6,33, um verso muito usado. Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma coisa simples, não diz, as demais coisas serão conquistadas. Sim. As demais coisas serão acrescentadas. E o contexto, buscar o reino, esse buscar está a priorizar o reino. Né? Ele é a prioridade. Né? Outro dia alguém aqui perguntou sobre isso, mas lá fala buscar. Né? Mas ali, lê o contexto inteiro. Jesus está falando sobre ansiedade, né? Falando para os discípulos não ficarem ansiosos. Então, assim, o contexto fala de ansiedade. Aí Jesus vem falando, olha, buscar em primeiro lugar, ou seja, se preocupem com o reino, que essas coisas que vocês estão aí ansiosos, essas coisas serão acrescentadas. Então, não fala que serão conquistadas. Aí entra o seguinte, Flávio, aquele ensinamento que você tem que buscar cura para a sua saúde, você tem que fazer uma corrente para a saúde, você tem que fazer
a corrente para trazer o marido de volta. Então, se é da vontade de Deus, as coisas serão acrescentadas. O que é vontade dele vai ser acrescentado, ou seja, eu não preciso correr atrás. Posso orar a Deus, posso interceder por alguém, porque é bíblico interceder, é bíblico orar, né? Agora, buscar, conquistar, eu tenho que conquistar isso, aí já entra de novo o conceito errado, né? Eu, Mérito. eu acho que esse versículo, pastor, é a melhor definição de graça comum. Sim. É a maior definição de graça comum. É acréscimo. Ele acrescenta. Sim. Não sou eu que acrescento isso na minha vida. É ele que me acrescenta. Então, parte do princípio de que não sou eu que proporciona essas coisas na minha vida, e sim ele. Uhum. A minha parte é seguir, buscar o reino, ou seja, buscar a Cristo, buscar a Deus, né? Seguir uma vida correta com ele, seguir uma vida me desviando de uma vida pecaminosa, me desviando do pecado. Então, a minha parte está ali, o resto é acréscimo dele, é graça, né? Sim. Tem duas comentários aqui, Flávio, só para não perder. A Malu colocou: estou ansioso para receber o Espírito Santo. Malu, ele já está aí dentro. Se você se converteu, ele que te converteu, ele que te transformou, ele já está aí. Aí você fala assim, mas eu não. Aí entra aquela coisa, né? Mas eu queria ter, sabe, lembrar, eu queria chorar, eu queria ter, né? Aquele sentido que eles fazem, né? Você não esquece o dia que você foi selado com o Espírito Santo. Aí vem as experiências, aqui a gente chama de experiência. No dia eu chorei, no dia aconteceu isso comigo. São experiências, mas isso não é doutrina, não é uma regra que todo mundo tem que chorar no dia, que todo mundo tem que, né? Aí entra um outro ensinamento errado também, tá rendendo o Santo Espírito Santo. Tá bom. E o pior, pastor, é que assim, não só para o Espírito Santo, mas para tudo é utilizado essa padronização, né? Bem Existe um padrão, falado, padrão. e aí existe um padrão, e aí a gente espalha esse padrão, e quem não tiver dentro desse padrão precisa buscar ele urgentemente, sabendo que Deus ele vai agir com uma particularidade, baseado na sua história, na sua vida, no que ele te permitiu produzir. Olha que lindo que Paulo fala, pastor. Paulo ele vai dizer assim para a gente. Ele vai dizer tudo que ele fez, todas as coisas que ele fez, mas ele vai dizer que desde o ventre da mãe dele, Deus já havia escolhido. Ele quer dizer que tudo aquilo que aconteceu, a perseguição que ele proporcionou para a igreja, os cristãos que ele matou, tudo isso foi permissão de Deus. Olha isso, permissão de Deus para que naquele exato momento ele pudesse ser alcançado pela graça, as suas escamas dos olhos caíssem. Por quê? Porque Deus já havia o escolhido. Então, a escolha, Paulo não fez nada para que ele pudesse ser escolhido por Deus. Se é no ventre da mãe, não havia obras, não havia nada que pudesse ser feito, né, pastor? Flávio, essa semana eu coloquei, perguntaram se eu creio no povo, como é que é a pergunta? Se eu creio que Deus elege um povo para ele, né? Eu creio. Aí sabe o que eu citei? João. Se eu esqueci a referência, que não foi a gente que escolheu a Deus, mas Deus que nos escolheu. Está lá no Evangelho de João. Não, ou seja... E no Evangelho de João, pastor, tem muitas referências a respeito disso, inclusive de Jesus. Jesus falando, né? Essas fazem parte do meu rebanho. Jesus está falando das ovelhas, ele é a porta das ovelhas, e que as ovelhas, né, que o Pai envia para ele, ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirá-las das mãos de Jesus. Então, pastor, me ajuda aí, vamos lá. Se Deus me escolheu, se hoje eu dentro de mim tem algo que me faz viver o certo, que me acusa quando eu vou para um caminho errado, que me muda de direção, se eu sou moldado por ele, se eu sou modificado por ele, se a minha mente ela é moldada por ele, como eu posso ainda esperar que o Espírito Santo venha ou imaginar que eu perca ele? Exatamente. Então, peraí. Então, vamos pela lógica do que Jesus falou. Se Jesus falou que ninguém arrebata as ovelhas das mãos dele, então isso que acontece é muito milagroso de perder o Espírito Santo. É alguém que consegue tirar uma ovelha das mãos de Jesus? Flávio, e nesse mesmo contexto, a salvação, né, a certeza da salvação está aliada ao Espírito Santo, que ele vem
e nos cela, ou seja, aplica isso em nosso coração, a graça salvadora, né? Em nosso coração. E nesse dia em diante, a gente passa a ter a certeza que somos salvos, fomos salvos e seremos salvos pela graça. Então, assim, a pessoa aí já entra uma outra coisa, né, a perda da salvação. O crente não perde salvação, porque o Espírito Santo é o responsável por aplicar essa certeza em nosso coração. Então, se ele não sai, ela também não sai. Exatamente. Né? Flávio, deixa eu só, agora mudando um pouquinho aqui, eu coloquei vários comentários, fixei, mas os três que eu fixei falando a mesma coisa, sobre barganhas, colocar Deus na parede, e aí a Edilane escreveu assim, ó, deixa eu tentar ler o comentário inteiro, que bênção esses esclarecimentos. Sempre pensei assim e fui muito criticada. Não gosto de campanhas e como se nós apegássemos em amuletos. Isso é idolatria, pois Jesus é o caminho, é o advogado. Olha que bacana o comentário da Edilane. Edilane. Você vê, né? Esclarecimentos. E olha que bacana isso que a Edilane escreve, Flávio, que ela sempre pensou assim. Então, hoje, tem coisas que eu também, quando estava na linha neopentecostal, eu ficava com a minha cabeça, mas isso está errado, gente. Não é e aí possível. eu falava assim, mas peraí, não, tô fora do espírito. Tá, né? Tá, não quero saber disso, não. Mas ali já era graça, já. Não tem jeito. Quem Deus escolheu mesmo vai começar a entrar em conflito. Opa, deixa eu ficar caladinho aqui. Como a Adriana. A Adriana, ela começou a entender a graça e tinha coisas que ela via e falou, gente, isso está errado. Isso não está certo. Mas ela não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser punido. Então eu vou ficar caladinha. Então, tem gente aqui assistindo a gente, Flávio, pensando assim, será que eu estou pensando certo? Vocês estão falando coisas que eu sempre pensei. Sim, é verdade. Isso é graça. Hoje, Edilane, eu sei que é graça, mas há 4 anos atrás eu não sabia o que era. Eu ficava assim, será que... Não, estou pensando demais, né? E se nós olharmos para trás, como a própria Edilane falou aí, se nós olharmos para trás, nós vamos ver como que a graça de Deus ela nos cercou, né, pastor? Como que quando nós olhamos para trás, nós vemos que ali foi a graça, né? Foi realmente o favor imerecido dele, pois se não fosse isso, nada nos alcançaria. Verdade. Como, por exemplo, né, a gente já falamos aqui algumas vezes, o início aí foi falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo foi um exemplo nítido disso, né? De alguém que era judeu, fariseu e que conhecia muito bem da lei, que era alguém determinado, né, na escritura, determinado, e é como se Paulo ele perseguisse Deus em nome de Deus, porque ele acreditava que ele estava fazendo certo, e quando ele recebe esse esclarecimento do próprio Jesus, que nós vemos que é graça, porque ninguém alcançaria Paulo. Né? Qual palavra que chegaria até ele? Qual cristão que chegaria até ele sem ser preso, sem ser morto, sem ser açoitado? É graça. Verdade. Isso é graça. Nós nos blindamos durante muito tempo e, mais uma vez, por isso vem os conflitos. Nós nos excluímos do mundo, pastor. Do mundo que eu falo é dos conhecimentos, nós excluímos da socialização, nós deixamos de nos socializar, nós deixamos de compartilhar experiências, nós nos tornamos pessoas donas de uma única verdade. Como que eu não vou ter conflito se eu quebro esse paradigma, se eu saio dessa bolha, se eu resolvo dar um passo a mais, se eu entro no portão e eu dou um passo para frente, como que eu não vou ter conflito? Isso é natural, pastor. É natural. E o mais importante de tudo isso é que a pessoa continue caminhando. Né? Se está no início agora, vence um conflito, daqui a pouco vem outro conflito. Isso. Por exemplo, teve gente que colocou aqui sobre barganha, sobre de colocar Deus na parede. Nós fazíamos isso porque nós não entendíamos a graça. Claro. Quando você entende a graça, você entende que tudo é por ela. Se eu recebo, é por ela. Né? Não é um mérito meu, não é um esforço meu, não é a minha justiça própria que vai fazer Deus mudar. A gente chegou numa paranoia tão grande, Flávio. Olha isso que eu vou te falar. Que a gente chegou a pensar que a gente podia mudar a vontade de Deus. Olha aí.
Eu estava outro dia Pastor, pensando. desculpa, o senhor já ouviu gente lá dentro falando? Não sei se o senhor já falou. Eu, particularmente, não lembro de eu ter falado, mas pode ser que sim. Mas muita gente falando, se não for da vontade de Deus, eu mudo a vontade dele, né? Se essa eu já ouvi gente falando, pastor, se essa Não, você porta Deus não abrir, eu arrombo. quer ver uma expressão que a gente usava? A gente, né, a pessoa falava, se Deus quiser, eu falava assim, não, Deus quer. Olha aí. Gente, Que absurdo. eu vi outro dia um camarada fazer isso, né? Gravando um vídeo, né? Apareceu no meu feed, que eu não sigo esse pessoal não, mas apareceu no meu feed. O cara foi lá na casa, né? Foi lá fazer uma oração, aí a senhorinha falou assim, olha, se Deus quiser, ele não, Deus quer. Falei, gente, eu também um dia falei isso, porque eu não conhecia. Né? É se Deus quiser, está escrito, Tiago diz, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ou seja, essa questão de falar Deus quer, Flávio, é querer mudar a vontade de Deus, tipo assim, Deus, o que eu estou falando que o senhor vai querer, eu estou falando que o senhor quer, e é isso mesmo. Inconscientemente, até de uma forma, né, porque é repetitiva, né, porque a gente acaba repetindo muitas coisas lá dentro, inconscientemente você está dizendo assim, eu sei mais do que Deus. É literalmente isso. De uma forma inconsciente você está dizendo, não, eu sei o que é melhor. Deus não sabe. Deus quem sabe o que é melhor para a senhora sou eu. Quem sabe se isso vai acontecer ou não sou eu. Então, assim, é um dos conflitos. E eu queria também, posso aproveitar já para a gente puxar um gancho em outro conflito, que esse daqui, eu acredito que o senhor já deve ter encontrado algumas pessoas com esse conflito também. Eu também já tive, né, alguns comentários sobre isso, que é dentro da liturgia do culto, a chamada oração Flávio, espera aí, você já vai falar. Olha só esse comentário aqui, só um minutinho. Dentro disso que a gente está falando. Ezequias, olha só o que a Amanda colocou. Muda a vontade de Deus em cima da passagem de Ezequias. Mas lê o contexto, gente. Ezequias vira o rosto para a parede, chora, né? Fala de sua fidelidade diante de Deus. Só que Deus é soberano. Ele poderia muito bem, Ezequias, tudo bem. Você é fiel, você é isso, você é aquilo. Mesmo assim, você vai morrer. E ficaria por isso mesmo. Esse é o problema. Né? Esse é o problema, pastor, de padronizar situações que são exclusivas. Exatamente. Esse é o grande problema. Isso foi com ele, foi com Ezequiel. Não me chame, primeiro que eu nem me chamo Ezequias. Vamos lá, gente. Vamos lá. O problema de padrão, o problema essa Amanda, sensacional. Esses padrões. Por isso que eu fixei, Nossa, muito bom. Aí. Muito bom. Esses padrões, pastor, esses padrões são complicados porque você quer padronizar a situação exclusiva que aconteceu com uma pessoa. Você quer se tornar hoje um Abraão, um Moisés, um Jacó, um Ezequias, um Israel. Não. Essas pessoas tiveram a sua importância em suas devidas épocas. Elas foram fundamentais e apenas instrumentos. Escute isso, apenas instrumentos para que algo se encaminhasse. Se nós analisarmos, né, aí vamos falar de ótica. Teve uma das perguntas que foi o que é a graça. Se você analisar o Antigo Testamento, ele aponta todo para alguém que viria e mudaria, né, essas leis cerimoniais, alguém que viria e faria diferente, alguém que viria e morreria por nós. Então, se você analisar, era tudo por isso. Essas pessoas foram fundamentais nessa época para que apontassem para Cristo. E pós-Cristo é o que nós vivemos hoje, né, pastor? Exato. Flávio, olha só, a oração de Ezequias. Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos. A gente orou muitíssimo. Aquilo não pede cura. Ele não fala assim, Deus, o senhor está errado. Ele não fala, Deus, o senhor está errado. Deus, o senhor tem... Não, ele só fala, Deus, lembra que eu andei diante de ti. Aqui a gente não vê uma oração de revolta, Flávio, como muitos classificam. Né? A gente não vê aqui Ezequias batendo de frente com Deus. Deus simplesmente, tá bom, você vai viver mais 15 anos. Aí tem que falar assim, mas Deus voltou atrás. Deus jamais volta atrás em sua palavra. Ele é soberano. Ele já sabia que Ezequias ia virar o rosto para a parede. Ele já sabia de tudo. Né? Isso é que é a excelência da mensagem. A gente não pode tentar extrair da Bíblia coisas que, igual eu falei para o senhor, que vão nos colocar no centro. Né? Tudo é nos colocarmos no centro. Eu vou até a parede, eu vou mudar a vontade de Deus. Não, meu Deus, gente, não.
Então, isso aí é uma situação particular que aconteceu com Ezequias e que o senhor comentou de forma bela, pastor. Deus já sabia tudo que iria Já acontecer. sabia. Deus, Já ele é sabia. soberano, então essa situação é assim, É, claríssima que há uma padronização. porque se Deus volta atrás, a soberania já deixa de existir, Flávio. Que soberania é soberania. Sim. Ninguém aqui embaixo dita. Ele é soberano, né? Então tem isso. Vamos lá, Flávio, você ia falar, os religiosos vão dizer que ele colocou Deus na parede. Exatamente, é isso que eles fazem. Flávio, vamos lá, você falou de oração. Isso assim, é um dos conflitos que muita gente passou, porque sabe que a liturgia de uma reunião é diferente da liturgia de um culto. Um culto que é centralizado em Deus, ele não é uma reunião de pessoas que está centralizado na instituição, ou em homens, ou em propósitos, etc. Então, muita gente se questionou isso no início, algumas pessoas próximas, e outras até vêm de longe e pensam assim também da oração forte, né? Considerada oração forte, essa oração como diz, expulsar demônios, não estar presente na liturgia de um culto. Então, será que falta alguma coisa na liturgia do culto? Né? Então, esse é um questionamento. Excelente isso aí. Esse é um questionamento muito interessante. E eu queria, assim, compartilhar com vocês, porque nós temos uma ideia de que esse momento da reunião ali, ele era um padrão. Nós passamos a vida inteira vendo e praticando isso, né? Vendo isso e fazendo isso. Como eu falei no início, nós ficamos distante de toda a realidade e ficamos naquela bolha ali, achando que tudo aquilo era certo. Quando nós deixamos de fazer isso, querendo ou não tem respaldo bíblico nenhum. A verdade é essa. Esse momento do culto ele não tem o respaldo bíblico nenhum. Quando nós deixamos de fazer isso, é associado que está faltando algo. Eu não sei se eu já... É associado que está faltando algo, não ser uma igreja completa. Mas aí, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer para o senhor e eu acredito que o senhor vai saber me responder. O senhor já viu, em algum momento aqui, gente. O senhor já viu em algum momento aqui, Jesus, ele fazendo algum ritual, ele utilizando de alguma eloquência na voz, ele olhando para uma pessoa, indo até ela, impondo as mãos na cabeça dela, dizendo para aquele mal que estava dentro dela sair. O senhor já viu Jesus fazendo isso aqui? Não. Não tem, pastor. Pastor, se o senhor pega os milagres de Jesus, pega todos os milagres de Jesus, todos. Se você pegar todos eles, se eu não me engano, desculpa se eu estiver enganado, mas eu acredito que são 3 só que eram possessões demoníacas. Sim. Só ver como são casos isolados. São casos isolados e que, quando Jesus chegou, a pessoa já estava possessa. Não foi Jesus que induziu, não foi Jesus que orou na cabeça dela, não foi Jesus que, olha, tem um mal ali, aquele mal vai sair. Não. O senhor vê que isso não faz parte do ministério de Jesus. Não faz. Não faz. E nem dos apóstolos, né? Nem dos apóstolos. A única vez que Paulo, se eu não me engano, né, que ele expulsa o demônio é da jovem adivinhadora. Não sei se tem outro, não sei. Acredito que não. Acho que de um mágico, tem um mágico também, pastor. Do mágico. Isso, do mágico. E assim, mas você não vê isso como culto, né? Como liturgia de culto, né? Porque é o seguinte, essa questão de libertação, tem que ter oração forte para ter libertação, isso é muito profundo. Isso foi colocado na nossa cabeça, porque se não tem oração forte, não tem libertação. Mas aí nós vamos chegar na seguinte conclusão. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muito bem. Está escrito lá em João, se o Filho, quem é o Filho? Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho vos libertar. Ou seja, só há libertação de verdade em Cristo. E essa libertação, Flávio, não é libertação demoníaca, apenas. Não é a libertação do mundo, da escravidão do mundo, do pecado, de ser transportada das trevas para a luz. Essa libertação é virar as costas para o mundo, que você colocou no início,
É mudar de direção, e em direção a Cristo. Essa é a libertação. O problema é que a linha neopentecostal pintou a libertação, aliou a libertação com manifestação de demônio, com imposição de mão, que tem que ter oração forte. Então, as pessoas que forem ensinadas assim, quando elas veem que naquela igreja não tem a tal da oração forte, não tem corrente de libertação, então essa igreja é fraca, não tem libertação. Mas a libertação está na palavra. Exato. Na palavra. Você vê que a prova disso, Flávio, que a gente vê hoje essas pessoas, os testemunhos dessas pessoas na igreja bíblica, a maioria não fala de manifestação demoníaca, não fala. Sim. Mas fala da palavra. Olha, eu era assim, se assado, e a palavra de Deus me transformou, né? É porque igual o senhor comentou, o senhor falou sobre a libertação, e o caminho da libertação também é bíblico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O caminho da libertação está aí. Não é uma liturgia de uma reunião, não é uma luz apagada. Não é oração, Flávio. Não é oração. Não é. Não é esse, não é é a o palavra. caminho. É a palavra. Esse é o caminho para a libertação, pastor. Então, Sim. assim, se você hoje tá com um desses conflitos, você está indo numa igreja bíblica, por exemplo, e você não vê esse momento no culto, essa liturgia, entenda, só para você ficar aliviado agora, isso não faz parte de uma liturgia de culto, isso não faz parte de um culto centralizado a Deus. Nós vamos no culto para adorar a Deus, adorá-lo. E a palavra que nós alimentamos, ela nos liberta. Ela nos liberta. Eu vou te contar uma experiência minha, numa visita que eu e a Bruna a gente fez. Fui visitar uma senhora, um pedido de visita, conversei, e aí, na hora da oração, chamei a família para orar, Senhor, a presença da família, aí essa senhora, ela incorporou com o espírito maligno. Sim. Na hora eu soltei as mãos, né, e expulsei aquele mal, como Paulo fez, como Jesus fez. Não fiquei ali fazendo showzinho, onde você está escondido, o que você fez, e papapá. Não, expulsei. E aí, depois que expulsei aquele espírito do corpo dela, sentei, conversei e fui para a palavra. Não apontei para ela que a libertação estava naquela oração ou que o espírito maligno foi embora. Porque é aí que está o perigo. As pessoas pensam assim, se o demônio não sai, a pessoa não é liberta. Mas eu falo diferente, a palavra tem que entrar. Né, Flávio? Se a palavra não entra, não tem libertação. E às vezes a pessoa fica sobrecarregada com esse pensamento e ela quer que algo aconteça na vida dela, ela quer que ela até... Eu conheci muita gente assim, pastor. Ela precisa que acontecesse esse ato ritualístico de um mal sair para que ela tivesse certeza de que ela foi mal saiu. Eu tenho certeza que agora eu estou bem, eu tenho certeza que agora eu estou livre, então isso não é um padrão. Eu vou dar um exemplo aqui, eu assisti um podcast extraordinário com o reverendo Augusto Nicodemos, e em um determinado momento ele fala assim, olha, em todo o meu tempo pastoral, e me perdoa se eu estiver errado, mas eu acho que é 40 ou 50 anos que ele falou de ministério dele, ele menciona um caso que ele viu de possessão maligna, né? Ele fala que realmente ele acredita ser naquela situação uma possessão maligna. Por quê? Porque isso não é algo comum, pastor. Isso não é algo natural. Não existe uma ritualística para isso. Não existe um culto para isso. Isso é algo que pode acontecer, né? Sim. E como a gente sabe que em tudo é padronizado, aí pegam esses casos super isolados na Bíblia, mas isoladíssimos, casos que aconteceram, pegam esses casos e utilizam como um padrão igual a gente viu que fazem com tudo, né? Exatamente. E essa questão de se tornar um ritual, Flávio, é que está, assim, como é que eu posso dizer aqui? Onde está a barreira de muitas coisas. Que tudo tem um ritual, né? Aí, por exemplo, você entra no assunto sobre azeite, né, unção, aí tem gente porque o ritual foi ensinado assim. Aqui que a Bíblia fala sobre isso. Então, são coisas que quem aprendeu errado vai ter muito mais conflitos. Isso sem dúvida, sem dúvida. Para quem teve uma escola bíblica mesmo lá atrás,
para ela é até estranho falar sobre possessão É. maligna. Se nós falarmos dos conflitos que nós temos, muitas dessas pessoas riem, né? Não Sim, porque elas não aprenderam da forma distorcida a mensagem. Uhum. Quando uma vez, já após o esclarecimento da graça, eu fui pregar numa igreja, pastor, e a menção que eu fiz da pregação, né? Eu lembro que eu fiz a pregação e no final do culto eu fui conversar com o pastor responsável da igreja, a gente trocando uma ideia. Ele perguntou como que era no neopentecostal. Aí eu falei com ele, sabe essa pregação de hoje, que eu fiz aqui hoje, que nós fizemos a exposição dela hoje? Ele, sei. Então, eu já utilizei ela para fazer campanha. Quando ele ouviu isso, ele falou, mas como? De onde se extrai desse versículo? Para quem está do outro lado, para quem nunca se intoxicou Verdade. com o neopentecostal, não vê um absurdo, vê É, como que dá para extrair algo para uma bênção financeira disso, é, sendo que não é esse o contexto, sendo que não é disso que estava sendo falado ali. E é isso, né, pastor? Por isso que vem esses conflitos. Então, se você tem um desses conflitos relacionado à libertação, relacionado à liturgia do culto, que tem que ter libertação, e é, tem que ter imposição de mãos, gente, isso são ritualísticas. Casos isolados aconteceram e que Jesus fez igual o Senhor falou. Chegou para a pessoa que estava possessa, expulsou, o mal saiu e agora é a hora da palavra entrar para que ela seja liberta. exatamente. Ali acontece a libertação. É. E assim, é uma coisa tão simples, né, Flávio? Essas coisas que são padronizadas que eles fazem, procura na Bíblia se esses padrões existem na Bíblia. Né? Se Jesus fez isso, se os apóstolos faziam assim. Porque tudo, a nossa regra de fé é a Bíblia. Né? Essa é a nossa regra de fé, inerrante e infalível. Está aqui nas nossas mãos. O que ela fala sobre isso? Como era? Olha a igreja primitiva como era. Porque aí esses ensinamentos errados, você vai começar, opa, deixa eu descartar isso. Aceitamos esses ensinamentos que a gente não conhecia de verdade. Não conhecia. Não tem como. Você falou para o pastor sobre isso, né? No Neopentecostal você está uma campanha da pregação que você fez. Ele, pô, mas como assim? Acho um Porque absurdo, né? conseguimos extrair e convencer os outros que estavam ouvindo, porque os outros também não tinham conhecimento. Essa é a Isso, verdade. isso, Né? pastor, isso é fundamental. Isso é fundamental quando nós falamos de conflito. Eles acontecem porque nós começamos a buscar o conhecimento da verdade. Eu vou fazer eu faço aqui um teste com todo mundo. Quando nós vivemos no neopentecostal, quantas vezes nós ouvimos algo e fomos questionar se estava certo e fomos analisar na Bíblia? É, Quantas vezes a gente fez isso, é, pastor? Que a gente foi ouvir algo e foi lá para ver, ó, contexto, época, quem disse, para quem disse. A gente, sinceramente, a maioria de nós, se não fosse pelo esclarecimento da graça, nós nunca faríamos isso. Porque exatamente. Exatamente. nós só nos alimentávamos do que nós recebíamos de outras pessoas e nunca era da palavra Sim, pura. É como sim. se, é como se essas pessoas elas mastigassem a Bíblia e nos dessem. Mas dessem do que elas entenderam, da ótica delas, não da essência real da palavra, né, pastor? Exatamente. Olha o comentário da Amanda. Ainda estou aprendendo, mas já esclareci muitas coisas na minha mente. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é bênção de Deus para a gente. Amanda, realmente não é fácil, não é fácil. Né? Mas o bom é que você já está aprendendo, né? Sim. Esclareceu muitas coisas. Quando a graça vem mesmo, ó, start da graça mesmo, não acabou. A pessoa vai, ela vai, e cada dia os conflitos serão eliminados. Sim. O que eu falei, continuar avançando e não parar com a leitura bíblica. Né? Sempre com a leitura bíblica. Porque, assim, outro dia, Flávio, na live que nós fizemos sobre heresia, não sei se você estava, que o Marx ele usa essa expressão, que a Bíblia é a mãe das Sim, heresias. sim, está. A Bíblia é a mãe das heresias, infelizmente, né? É, As heresias são tiradas da Bíblia. Mas ao mesmo tempo que elas são tiradas da Bíblia, a Bíblia combate elas. isso. Né? Então, nada melhor do que para eliminar conflito, agora para a gente finalizar a live mesmo,
Nada melhor para eliminar conflito, a própria Bíblia, né? A própria Bíblia. É os bereanos, né, que conferiram nas Sim. escrituras o que os apóstolos falavam, né? Pastor, já que nós estamos entrando nessa parte final, eu queria compartilhar com o senhor Atos 9, Uhum. logo após a conversão de Paulo. Atos 9, no versículo 22, no versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E no Bacana. 22 diz assim: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Olha que interessante isso, pastor. Paulo ele tinha acabado aqui, fala do exato momento da conversão de Paulo, que ele estava a Uhum. caminho de Damasco, né? E Cristo impediu com que ele chegasse em Damasco, ele cai do cavalo. Eu não queria dar muita palhinha, porque domingo nós vamos falar sobre Paulo, sobre o encontro de Jesus com Paulo. Uhum. Mas olha que interessante, os judeus que estavam em Damasco, as pessoas que estavam em Damasco, ficaram em conflito. Por que elas ficaram em conflito? Porque Paulo, em um instante perseguidor, agora é alguém que está do lado dos perseguidos. Tá do outro Está do lado, né? outro lado. Então gera conflito. Talvez gera conflito para você ver nós que já vivemos e falamos muitas coisas sobre o neopentecostal. Às vezes, infelizmente, deve acontecer com o senhor também, às vezes nas nossas fotos ali, o Instagram às vezes quer relembrar de um momento, o Facebook quer Direto. relembrar de um momento. Você olha para trás, você fala assim, gente, quantas coisas eu fiz. E isso talvez gere conflito em muitas pessoas. Talvez você Sim. assiste a gente e se sente conflitada, como as pessoas estavam olhando para Paulo e falando, ele falava isso e agora ele está do outro lado. Isso gera conflito. Por quê? Porque quando Uhum. há mudança de direção, quando há conversão para a verdade, vai ter conflito, pastor. Exato. E tem para emendar com essa passagem que você disse, tem uma outra passagem, não me lembro a referência, que Paulo fala: porventura sou inimigo de vocês por dizer a verdade. Né? Então, assim, nós não somos inimigos Não, de quem está no neopentecostal. não, não. Não, pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar todo mundo. Só que, como essa passagem é maravilhosa, nós estamos do outro lado, É. né? Fomos alcançados pela graça. Paulo Então, passou do lado do portão, né, pastor? Ele atravessou o portão, boa, por isso deu atravessou o conflito, portão, né? por isso que veio o conflito. Né? Esse cara, como pode? Você todo dia estava do nosso lado aqui. Estevão, quando foi morto, foi morto aos pés de Paulo, o Flávio. Então, assim, imagine o pessoal que estava lá. Estevão foi apedrejado, uma morte feia. E aí vê Paulo do outro lado. Né? Então, assim, quem não. Eles que não foram alcançados pela graça ficaram sem entender. Sim. E se eles foram alcançados, né, esses mesmos que ficaram confusos com Paulo, certamente vão dizer: poxa, me desculpa, Paulo, me É. perdoa. O que acontece com a gente? Tem gente que. Aconteceu, desculpa, mas aconteceu com os apóstolos, né? Eles de imediato achou que Paulo estava infiltrado. De imediato, tipo Ananias, assim, foi, sim, achou que Paulo estava infiltrado. Peraí, que será mesmo que ele foi, né, esclarecido? Então, acontece. O conflito ele acontece. Acontece, acontece. Mas o mais importante é a graça de Deus em nós e seguir em frente, seguir em frente. Que live bacana essa de hoje, viu, Flávio? Muito Excelente. legal, muito bacana. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, vai ajudar muita gente, porque vai ficar salva essa live, gente. Compartilhem. Não falamos todos os conflitos aqui, porque não dá, não dá. A gente ficamos bastante tempo no conflito da Malu sobre batismo no Espírito Santo, mas é um conflito número um, isso aí, foi lá. O batismo no Espírito Santo, ele é o que, assim, as pessoas as perguntas mais frequentes para mim é batismo no Espírito Santo Exatamente. e salvação. É o que mais tem. Mas é maravilhosa a live, vai ficar gravada aqui. Mas antes de finalizar, só para lembrar aí que domingo, né, teremos o encontro, a série Os Encontros com Jesus. Vamos falar de Paulo, né? Exatamente. Vamos falar dessa história extraordinária, né? Assim, quando nós aprofundamos, pastor, igual hoje, eu estava me aprofundando na história do início, desde o início de Paulo, desde do aprendizado dele no judaísmo, de como ele era dedicado nisso. Quando nós vamos aprofundando, assim, a mensagem que chega para a gente, ela é divina, pastor.
Para todos nós, quando a gente pega a Bíblia e se aprofunda, a gente não come mais na mão de outra pessoa, né? A gente não depende da interpretação de alguém. Nós buscamos a fonte real, Uhum. nós buscamos, né, esse entendimento, e é isso que a gente vai fazer no domingo. Domingo, 9 horas da manhã, aqui na Rua Coriatã, no bairro Guarani, nós vamos para mais um capítulo da série Encontros de Jesus, ou Encontros com Jesus. É os encontros, né, que mostram que as pessoas que Jesus alcançou, e Jesus, literalmente Jesus, olha que legal, literalmente Jesus é que parou Paulo, né, nesse caminho de Damasco. Então, Exato. nós vamos conversar sobre esse encontro, vamos mostrar para vocês, vamos extrair essa mensagem maravilhosa. Não falte, convido a todos que estão participando da live, se você é de BH aqui, vem, assim, é um culto onde nós nos reunimos, todo centralizado em Cristo. E eu tenho certeza que você vai Amém. se sentir em casa, vai se sentir em família aqui com a gente. Amém. E vai ter a ceia, né, Flávio? Tem a ceia Isso, domingo domingo. de ceia. Ceia. Domingo especialíssimo, né, você? Especial. 9 da manhã, Rua Coratã 140, bairro Guarani. Você está convidado, você que mora em BH, região metropolitana, participem com a gente. Tá? Eu vou estar online, os outros cursos serão transmitidos, 9 da manhã. Lá em São Paulo, Pastor Jonas, com toda a equipe lá também, Rua Carolina Fonseca 868, Itaquera, tá? Rua Carolina Fonseca 868, Itaquera, 9 da manhã e também 19 horas. 2 horários. Lá em São Paulo são 2 horários. Em Minas, BH, apenas um, tá? E ceia, vai ser especial demais, gente. Não percam, vai ser muito bacana. Uma igreja bíblica, cristocêntrica, acolhedora, amorosa, que você será bem-vindo, tá? Bom, a Amanda escreveu assim: parei de seguir todos da antiga denominação, inclusive o senhor, pastor Joel. Quando vi que o senhor pregava a graça, voltei. Amém. 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 Fico feliz em ler isso, né? Tem aqueles que deixaram de me seguir por conta do Evangelho da Graça, que ainda estão, né, ainda não foram esclarecidos. Sim. Eu espero que eles voltem como você, Amanda, esclarecidos pela graça. Amém. Né, Flávio? Amém. Essa é a nossa intenção, que a pessoa seja esclarecida pela graça. Que bacana. Né? Então, Flávio, fechou. A gente vai ver um outro tema para a semana que vem. Vamos caminhando, tá? Tem o Setembro Amarelo. A gente, de repente, faça alguma coisa. Estamos no Setembro Amarelo, né? Bom, muito bom. É um mês de conscientização, né? Sobre, inclusive, pastor, acho que é um tema bem legal, hein? Se o senhor se nós tentarmos analisar isso, muitas coisas mentais elas são associadas como demoníacas, né? Ansiedade, depressão, essas crises, né? Então eu acho um tema muito legal. Pode ser o tema de semana que vem, né? Pode ser. Setembro eu vou ver se eu consigo trazer a psicóloga, tem a Sara, tem a que participou uma vez com a gente também. E vai ter tá tentando uma para ir também, né? Sim. No sábado, né? É um curso de imersão, nós vamos falar sobre isso, porque é algo que também está alcançando muitos jovens, esses problemas psicológicos, né? Essas dores psicológicas que vêm de traumas e etc. A gente vai também detalhar isso no sábado, dia 16. Bacana. Então, semana que vem a gente toca nesse assunto, né? A gente vai ser bacana demais. Praia Grande também, o André escreveu. Praia Grande vai ter culto domingo. Domingo agora, André? Isso mesmo? Ou teve domingo passado? Tô meio perdido. Eu acho Não, que teve domingo retrasado. Domingo lá foi retrasado. Foi retrasado? Então, domingo agora então tem. Lá em Praia Grande também. Põe o endereço, por favor, André, que é Rua 18 do Canal. O número é grande, que eu esqueço direto esse número de Praia Grande. Mas Praia Grande vai ter também. Qualquer coisa, pessoal, só mandar no direct também, que a gente responde. Vai ser dia 10. É domingo agora, André. Domingo agora. A gente responde. Tá? Ô, Flávio, então é isso mesmo. Bacana demais. Maravilha. E eu tenho certeza que essa live ajudou muita gente. E vai ajudar, né? Porque vai ficar salva, né? Vai ficar salva. Gente, eu vou deixar a live salva aqui, ao número 9.970, Rua 18 Canal. Você que mora em Praia Grande, na Baixada Santista, teremos aí a célula aí em Praia Grande domingo, com ceia também. Vai ter ceia aí em Praia Grande, às 19h30, se eu não me engano. É isso mesmo, né? Então, Flávio, é isso mesmo. Que Jesus abençoe. Obrigado pela sua participação. Tamo junto. Um abraço na crise. Vamos que vamos.
Vamos em frente, pregando o verdadeiro evangelho. Ah, a Cris me lembrou, mandou mensagem aqui agora. Amanhã tem célula no Pirajá e em Vila Ah, Verde também. bacana. Ah, Bem lembrado, obrigado, hein? amor. Cris mandou mensagem aqui agora. Célula no Pirajá e em Vila Verde. A célula no Pirajá às 8 horas. Acho que Vila Verde também é o mesmo horário, né? 8 Às horas 8 horas. também. Maravilha. 8 horas também, Vila Verde. Bacana, tem que colocar o post lá, né, para divulgar. Vamos. Coloca em Vamos Vila colocar assim. Verde. Cela no Pirajá, eu sei que mora no bairro Pirajá, sei que mora próximo ao Pirajá, participa aí em BH amanhã. Célula bacana, maravilhosa. 8 da noite. Vila Verde, quem mora em São Paulo, Vila Verde ali, perto de Itaquera, na região de Itaquera, participe também. Aí a gente vai colocar a gente vai colocar no Instagram da igreja, no meu aqui, Os endereços os e horários. endereços. Não é muito endereço para falar É aqui. verdade. Não dá para não dar. Ô, Flávio, Deus abençoe. Amém, Obrigado pastor. pela participação. Tamo junto, meu amigo, tá? Um abraço. Abraço. Gente, essa foi a live. Além dos portões da religiosidade, conflitos. Tenho certeza que muitos conflitos foram eliminados. Agora vai ficar salva a live aqui para você compartilhar, para você curtir e comentar. Tá bom? Não deixem de comentar. É importante comentar o que você aprendeu, o que você viveu, o conflito que você teve e você superou através da graça, né? E coloque e compartilhe com seus amigos e contatos, tá bom?